A paz do Senhor Jesus, estou entrando em mais uma live da madrugada. É o grande clamor da madrugada e a campanha, a unção que despedaça o jugo. Irei meditar na palavra de Deus junto com vocês, você que está aí nesta live, acompanhando pelo Facebook e também pelo YouTube. Que Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos no nome do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra de Deus, palavra do Senhor, sobre o tabernáculo e o significado do tabernáculo no sentido espiritual. O tabernáculo de Deus, ele foi construído com as especificações dadas por Deus. Em Êxodo capítulo 25, versículo 9. E também Hebreus capítulo 9, versículo 24. Uma vez que Cristo não entrou num santuário feito por mão humana, réplica do verdadeiro, e sim no próprio céu, a fim de comparecer agora diante da face de Deus a nosso favor. Tabernáculo no sentido espiritual, para a nossa vida espiritual. Tabernáculo quer dizer lugar de habitação, lugar de morada. No sentido espiritual, o tabernáculo, além de significar templo, morada de Deus, também para nós, no sentido espiritual, porque nós somos o templo do Espírito, a morada do Espírito Santo de Deus. Somos templo do Espírito, é em nós que o Espírito de Deus habita como templo em nossas vidas. E vamos meditar sobre o tabernáculo no tempo de Moisés, a diferença entre os dois altares que havia no tabernáculo de Moisés. O altar do incenso pertencia de fato ao Santo dos Santos, mas ele foi colocado no santo lugar junto ao terceiro véu, que corresponde ao segundo véu da tenda da congregação. O sumo sacerdote não podia entrar no Santíssimo Lugar sem o incensário, no qual o incenso sagrado estivesse sendo queimado com fogo trazido do altar de bronze. O altar é o lugar de adoração, culto e louvor, que está em Lucas capítulo 1, versículo 9 ao 10. Comparando dois altares do tabernáculo de Moisés.
os dois altares, o de bronze e o de ouro, vemos que no primeiro, Cristo supre a necessidade do pecador, e no segundo ele supre a necessidade do cristão. O fogo que queima o incenso vai do altar de bronze, porque o valor e o poder da oração dependem do sacrifício de Jesus na cruz. Se o Senhor Jesus não tivesse dado a sua vida por nós, não tivesse morrido em meu lugar, em seu lugar, em lugar de toda a humanidade, ele não poderia ter intercedido por nós junto ao Pai. O sacerdócio de Jesus vigora oficialmente desde a ressurreição de Cristo, a partir do momento em que Jesus ressuscitou. E percebemos que Jesus não só intercede por nós, mas ele toma as nossas orações e as apresenta junto às suas perante o trono do Pai. O altar do incenso constituía o meio de ligação com o lugar santíssimo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso, e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de ouro, contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ao construir o templo de Salomão, revestiu de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Moisés, ele ordenou que colocasse o altar em frente do véu que se encontra diante da arca da aliança, diante da tampa que está sobre ele, onde me encontrarei com você. Destaca-se no altar de ouro o poder do louvor. O altar de ouro possui uma ponta em cada um dos seus quatro cantos, significando que há grande poder no louvor, conforme diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus fala acerca do altar do incenso, que constitui o meio de ligação com o lugar santíssimo. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de ouro contendo maná e a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da aliança. Ao construir o templo de Salomão, revestiu-se de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Podemos observar altar significa lugar de adoração, glorificação e louvores a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon
de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. O sentido do tabernáculo para a nossa vida espiritual. Tabernáculo quer dizer morada. E o sentido de morada para a nossa vida espiritual é que nós somos a morada, a habitação do Espírito Santo de Deus. Morada do Espírito, no qual Deus, por meio do Espírito Santo, habita em nós. O incenso significa tipo da oração e da adoração. Em Salmos de número 141, versículo 2, Efésios 6:18, era queimado continuamente o incenso no altar, queimado continuamente. Incenso é o sacrifício oferecido ao Senhor, e a nossa oração significa como um incenso, que o seu cheiro agradável sobe até o trono de Deus. A palavra de Deus nos diz também sobre o altar do incenso. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma de ouro contendo maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Ao construir o templo, no tempo de Salomão, revestiu-se de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. Destaca-se no altar de ouro o poder do louvor e da adoração a Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon. Começaram a cantar e entoar louvores. Quando o rei Josafá, junto com o seu povo, começaram a cantar, a exaltar o nome do Senhor através do louvor e da adoração. Isso significa que temos que clamar, orarmos ao nosso Deus, mas também precisamos louvar, adorar a Deus de todo o nosso coração. Foi só no momento em que eles cantaram, entoaram cânticos de louvor, de adoração a Deus.
adoração ao nome daquele que tem todo o poder. Altar significa lugar de oração, lugar onde podemos ter uma íntima comunhão com Deus, desfrutar dessa íntima comunhão com Deus. Vamos, para encerrarmos sobre esse tema, o templo, a habitação do Espírito, o tabernáculo do tempo de Moisés. Diz assim a palavra do Senhor: disse o Senhor Deus, faça também travessões de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as do outro lado, 5 e também para o outro lado. Foi a especificação dada por Deus de como seria o tabernáculo. Tabernáculo, lugar santo, lugar de habitação a Deus. No tabernáculo, o sacerdote, a palavra de Deus quando diz que o sacerdote não podia entrar. Ali junto ao tabernáculo ficava a arca da aliança de Deus. Mas o sacerdote, ele não entrava no tabernáculo. Não entrava no tabernáculo, no Santo dos Santos. E como o nome diz, Santo dos Santos, significa que o nosso Deus é santo. E que nós, como templo do Espírito, precisamos andar em santidade, para que Deus habite em nós. Por isso que aqui fala acerca do tabernáculo, no tempo de Moisés, e fala também do tabernáculo em outros tempos na Bíblia em que o sacerdote não entrava no Santo dos Santos. Era um lugar reservado onde só ficava a Arca da Aliança. Ali ninguém podia entrar. Mas isso é no sentido para a nossa vida espiritual. Para nós significa que o templo de Deus, o lugar em que Deus habita, é um lugar santo. E a palavra de Deus se refere a nós como templo do Espírito. Se somos templo do Espírito, que significa habitação do Espírito, lugar em que o Espírito habita, temos que ser santos, que nos santificarmos. Essa palavra, quando fala de tabernáculo no tempo de Moisés, quando foi dadas as especificações de como seria o tabernáculo, um lugar exclusivamente reservado, onde Deus, por meio dele, mostrava que era com Moisés e com o povo. Ali pairava uma nuvem, e aquela nuvem que pairava era sobre o tabernáculo, porque o tabernáculo era um lugar de habitação onde
habitava a presença de Deus. E aquela nuvem que pairava ali era o sinal da presença de Deus. Quando ela se movia, os filhos de Israel entendiam que era um sinal para que eles saíssem dali e prosseguissem a sua caminhada pelo deserto. E quando novamente, aonde a nuvem pairava, eles sabiam que era o lugar que deveriam ali permanecer acampados naquele lugar. Eles seguiam a direção dada por Deus. Através daquela nuvem, eles estavam sendo guiados, a nuvem que era a presença de Deus com eles. Era o sinal de que Deus estava com eles, os guiando em todos os caminhos. E podemos entender quando Moisés falou sobre o tabernáculo, ele falou de um lugar santo. E nós entendemos que nós também temos que ter uma vida em que possamos andar em santidade, santificarmos a nossa vida. Santificarmos para que em nós habite o Espírito Santo de Deus. Temos que ser santos para que nós possamos ser a habitação de Deus, a habitação do Espírito Santo de Deus. É a própria palavra de Deus quem diz que nós somos templo do Espírito Santo. Em Êxodo capítulo 26 e versículo do 26 ao 28, disse o Senhor Deus: faça também travessões de madeira de acácia. Foi o que o Senhor, ele instruiu da forma que era para ser feito o tabernáculo. O tabernáculo, a construção dele foi a construção do tabernáculo. Foi Deus que orientou ao povo a forma que ele seria construído. Deus orientou ao povo através de Moisés. E quando ele orientou o povo através de Moisés, Moisés seguiu as instruções dadas por Deus. A palavra de Deus, quando descreve, falando do tabernáculo e também do altar de Deus. Em 1 Reis, capítulo 6, versículo 22, ao construir o templo, Salomão revestiu-se de ouro todo o interior do templo e também o altar que pertencia ao santuário interno. E a palavra do Senhor nos fala acerca desse tabernáculo, que quer dizer a habitação de Deus, lugar onde Deus habita. Em Números, o Senhor, ele diz em sua palavra no livro de Números,
em Números capítulo 1. Vamos meditar no livro de Números, também em Levítico capítulo 5, versículo 15 e Êxodo capítulo 30, do versículo 12 ao 16. Primeiro Levítico. A pessoa que cometer a infidelidade, pecar com inadvertência, desviando alguma das coisas sagradas ao Senhor, levará em sacrifício de reparação ao Senhor um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, avaliado em 20 gramas de prata, segundo o peso do santuário. O significado desse versículo da palavra de Deus: a pessoa que cometer uma infidelidade, pecar com inadvertência, desviando algumas das coisas sagradas ao Senhor, levará um sacrifício de reparação ao Senhor, um carneiro sem defeito, tirado do rebanho, para expiação do pecado era necessário. Isso foi em Levítico, na fase do Antigo Testamento. Mas o que eu quero que vocês entendam hoje, nos dias de hoje, em que o Senhor Jesus, no Novo Testamento, quando fala que o Senhor Jesus veio ao mundo e se sacrificou por nós, fez um sacrifício vicário único, porque por meio de Jesus, através de um único sacrifício que ele fez, dando sua vida por nós, vertendo o seu sangue, nós podemos, de uma vez por todas, podemos nos achegar a Deus. E o sacrifício de Jesus foi um sacrifício único. Por isso que a palavra de Deus fala acerca do Senhor Jesus como sumo sacerdote. Porque em um único sacrifício de Jesus por nós na cruz, podemos ter o perdão para os nossos erros e falhas. E o Senhor Jesus, uma vez tendo feito o sacrifício que foi dar sua vida por nós, não é mais necessário, quando o homem peca, levar ao sacerdote um animal sem defeito e também para que todas as vezes, quando alguém pecava, era levado um animal em sacrifício a Deus para a expiação da culpa, do pecado. Mas tendo o Senhor Jesus se sacrificado por toda a humanidade, dando a sua vida, através de um único sacrifício de Cristo, podemos receber o perdão para os nossos erros e falhas, e também a salvação por meio de Cristo. Salvação salvação realizada por Jesus em favor das nossas vidas. Hoje já não é mais necessário sacrifício de animais para oferecer a Deus,
E através de oferecer a Deus, quando sacrificavam o animal, eles sacrificavam e ofereciam a Deus, e a culpa daquela pessoa, a mancha do pecado, aquela pessoa era, através desse sacrifício, perdoada. Mas todas as vezes que pecava, tinha que realizar o sacrifício. Isso significa que era algo temporário, não eterno, o sacrifício realizado pelo sacerdote. Mas através de um único sacrifício de Jesus, podemos ter o perdão para os nossos pecados e a salvação, porque o sacrifício realizado por Jesus foi um sacrifício vicário, único, mas verdadeiro. Se não fosse o sacrifício de Jesus por nós, não teríamos a salvação. Se não fosse o sacrifício de Jesus por nós, teríamos hoje ainda que sacrificarmos animais quando cometêssemos algum pecado. Mas através de um único sacrifício de Jesus, o homem pode receber o perdão para os seus pecados, sem que tenha que continuar sacrificando animais para a expiação da sua culpa, que quer dizer do seu pecado. Por isso que a palavra de Deus se refere ao Senhor Jesus como sumo sacerdote. E nós meditamos sobre o tabernáculo, meditamos sobre o templo do Espírito, lugar de habitação do Espírito, morada do Espírito, que somos nós, a morada do Espírito Santo, lugar onde o Senhor está, onde Ele habita. Significado de morada, lugar de habitação do Espírito de Deus. Vamos nesta madrugada buscarmos a Deus através da oração. Mais um dia da poderosa campanha, unção que despedaça o jugo. Meu Deus e meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, suplico a Deus nesta hora de oração, clamando pelo sangue de Jesus, peço, ó Deus, que o livramento seja confirmado. Livramentos de morte, de destruição, das pestes, praga, doenças, enfermidades, de todo mal, acidentes. Senhor, dá um grande livramento. Cobre, Senhor Jesus, nossas vidas com o Teu sangue poderoso. E pelo poder que há no Teu sangue, Senhor, repreenda esses demônios, Senhor, que planejam contra a vida dessa pessoa que agora ora junto comigo. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Senhor, meu Deus e meu Pai, pelo sangue de Cristo clamamos. É o sangue poderoso, o sangue do Cordeiro que venceu. Oricanta lamanai, através do poder que há no sangue de Cristo, ó Deus, repreenda os demônios que atormentam e perturbam essa vida. Senhor, repreenda essa opressão diabólica da vida desse homem, esses demônios. Senhor, repreenda todos os demônios que atuam na vida dessa mulher. Há poder no nome e no sangue de Jesus.
pelo sangue poderoso de Cristo, ó Deus, pelo sangue de Jesus que foi vertido no Calvário, que seja destruída pelo sangue de Jesus as obras das trevas, os trabalhos malignos, obra satânica. Onde tiver, Senhor, uma obra de bruxaria, feitiço, magia negra, vai mandando o fogo do Senhor e desfazendo com as obras do mal. O Maragassubi canta labaxéria, Oriande canta lamanaia, o Managassubi assirimi canta, ó Deus Santo, ricantas nébia, Deus de poder, remanto de canta súbia, ó Managassubianda, Senhor, queima toda doença, toda enfermidade que está no corpo, organismo, seja banido pelo sangue de Jesus. Senhor, teu sangue tem poder, liberta da macumba, do feitiço, da magia negra, da bruxaria, de todas as obras do diabo. Liberta, Senhor, as vidas cativas, oprimidas por Satanás. Onde estiver, Senhor, chegando essa live, cobre cada vida, Senhor Jesus, com o teu sangue. Dá a tua proteção, o grande livramento. Ele me canta labaxéria, Roma nagassuriandas nébia, ele canta lamanai. Ó Deus Santo, Deus de poder, pelo sangue bendito de Cristo, Roma nagassuriande canta labaxéria. Ó Deus Santo, Deus de vitória, Deus de poder, pelo sangue poderoso de Cristo, ó Deus, venha dar vitória, venha desfazer, Senhor, com toda a magia negra, as obras do inferno, mandadas, Senhor meu Deus, contra a nossa vida, contra a nossa família. Ó Senhor, repreenda pelo sangue de Jesus dessa casa, todo espírito maligno dessa vida, dessa família. Pelo sangue do Cordeiro, repreenda, Deus, todo demônio que tem atuado na vida dessas pessoas. Repreenda, Deus, pelo sangue do Cordeiro, todo o mal que está na casa e dentro dessa casa, nessa sala, nessa copa, nessa cozinha, nesse banheiro, nessa área de serviço. No nome de Jesus, saia, Satanás, do terraço, de todos os cantos, vai saindo, seja banido pelo sangue de Jesus, repreendido pelo sangue de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus. Grande Deus, ori canta lamanagasteia, oriande canta lamanaia, manda fogo, Senhor, destruindo a bruxaria, feitiço, magia negra que fizeram, que estão fazendo. Ó Deus, nessa madrugada vai destruindo tudo pelo sangue poderoso de Cristo. Senhor, cobre com o teu sangue essa pessoa que clama, que pede, e a sua família também. Cobre com o teu sangue, Senhor Jesus, a minha vida. Senhor, cobre com o teu sangue também a minha família. Peço, Senhor, a proteção. Peço, Senhor Jesus, o grande livramento através do teu poderoso sangue e a desmancha, Senhor, de todas as obras das trevas. No teu sangue há poder e canta labaxéria, Cordeiro Santo, Cordeiro bendito que venceu. Há poder no teu sangue, no teu nome, para banir, para repreender todo o mal. Oriande canta lamanagasúbia. Roma nagassuriande canta labaxéria, ó Deus de poder, pelo sangue de Cristo confirma a vitória. Também peço, Senhor, coloca tuas mãos de poder naquela causa, que o Senhor esteja à frente, Deus, para dar vitória naquela causa. O Senhor é Deus que faz o impossível acontecer. Ó Deus, coloca tuas mãos de fogo, coloca tuas mãos de poder, meu Deus, tira o impedimento, tira a barreira, e pelo sangue de Jesus, ó Deus, entra com a vitória pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, entra com a vitória, com a bênção,
benção. Entra, Deus, o Senhor que é fogo, o Senhor que é poder. Entra com a vitória no nome de Jesus, pelo poder que há no nome e no sangue de Cristo, grande Deus Jeová. Oh Deus, entra com a vitória. Oh Managasuriande canta labaxéria. Entra com a bênção, Deus de milagre, Deus de poder. Faz o impossível pelo sangue de Jesus. Coloca tuas mãos de fogo, Deus, e faz o impossível se tornar possível. Toma nas mãos do Senhor as causas, os problemas, e confirma a vitória total e completa pelo sangue de Jesus. Oricanta la manaia, orianda labastéia de cantas nébia. Deus santo, Deus de poder, é o que pedimos e agradecemos a Ti. Agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam essa live. Peço que vocês compartilhem nos grupos do Facebook e também compartilhem os links aí do YouTube. Deixe também, você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, deixa o seu joinha e também clique no sino de notificações para você ser avisado acerca dos vídeos e lives que são postadas no canal. Que Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. A nossa vitória está garantida pelo sangue de Jesus. Creia nisso. É vitória total e completa pelo sangue do Cordeiro. No nome do Senhor Jesus, neste sábado estarei realizando a live no horário das 18h40, também no horário das 20h40 e às 3h30 da madrugada. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.